Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live da Turma Boa, uma galera super forte aqui do nosso time. Eu só vou pedir para vocês aí um minutinho, que é para a gente poder disseminar aí a nossa live da nossa galera para todas as páginas do Facebook de apoio ao nosso timão aí. E vai dar bom. Aqui tem galera boa, tem galera de tudo que é canto do Brasil, mostrando aí que o time do Ciro é forte. É forte e tá em tudo que é canto. Isso que é mais importante. O time tem que estar na base. Sul. De norte a sul. O time tem que estar jogando. Todas as posições tem gente boa para jogar. Isso que é importante. Deixa eu ver aqui como é que anda a nossa divulgação, nossa força. Já está indo com todo mundo. Já foi. Então, estamos tocando ficha nessa questão aí. Ó, já temos uma curtida e 14 pessoas olhando e a gente nem abriu. Nem abriu. Bom. Nem abriu ainda com as páginas. Tem expectativa, o tema é bom, a temática é... Não, o tema é forte. Não, tá correndo frouxo. Então, vamos ver aqui. Isso nós vamos esperar aqui, né, Felipe? Na minha já tá ao vivo aqui, ó. Boa noite a todos. Nós já estamos ao vivaço. Então tá. Estamos ao vivo para todo mundo, ó, já deu um salto ali, ó, já estamos ao vivo aí. Então, galera, hoje, às 19 horas, conforme combinado, mais uma live da Turma Boa, galera do Ciro, no Brasil todo aí discutindo, conversando sobre os assuntos das suas cidades e do país, do que está acontecendo aí, desse momento. E hoje conosco aqui, nós temos o Dudu Moreira, lá de Curitiba, o Pedro, que é de Pernambuco, lá, Recife, é isso, né, Pedrão? Eu acho que tem... E o Gabriel, que é de São Paulo. Então, galera, hoje aí nós vamos tocar sobre o assunto que ninguém quer... Tá todo mundo vendo o que está acontecendo aí, que são essas manifestações. Ó, o Pedro caiu, infelizmente. Ó, mas ele já voltou aqui. Já voltou. Então, vamos começar a conversar, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aí hoje. E vou passar a bola para vocês aí, tá, gurizada? Eu sou o Felipe Gaspar, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Todos aqui são pré-candidatos a vereador nas suas cidades. Então, eu vou começar com o Dudu, lá em Curitiba. O que vocês acham aí da nossa democracia nesse momento aí que nós estamos vivendo? Vamos começar com o Dudu. Fala aí, Dudu. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gabriel. Todos aí, representantes muito fiéis realmente aí dessa turma boa da Rede Ciro, Brasil afora, minha gente. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, né? Respondendo a tua pergunta, Felipe, o momento da democracia no Brasil é algo que nós temos que ter muita clareza para entender. Há, de um lado, uma escalada autoritária, na minha visão, vem se promovendo sozinha, uma escalada daqueles que não têm tamanho respeito pelo regime democrático, ainda que tenha sido este regime que elegeu essas pessoas que hoje lá estão. E quem pega essa escalada solitária do autoritarismo é quem tem interesse nesse tipo de movimento. Então, aí nós não temos como deixar de falar do nosso presidente da República, e da sua família, dos seus apoiadores, que realmente pregam isso. A gente vê aí há semanas os bolsonaristas nas ruas, pegando questões que nós temos que parar para raciocinar. Ora, seria um protesto que prega fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso Nacional, ataques a deputados, ministros, ataques de todas as ordens, pedindo, inclusive, intervenção militar e AI-5, será que seriam esses protestos democráticos, por assim dizer? E aqui eu queria que a gente lembrasse do paradoxo da tolerância do Karl Popper. O Karl Popper, ele pega que, embora seja um paradoxo, a tolerância ela não pode ser ilimitada, ao passo que, quando a tolerância é ilimitada, alguém que não respeita a tolerância pode acabar destruindo justamente aqueles que são tolerantes e pregam a tolerância, levando ao fim a própria tolerância e a democracia.
Então, eu vejo um perigo muito grande, porque enquanto eles estavam fazendo essa escalada solitária, é uma coisa, mas agora a gente parece que está querendo cair nessa pegadinha e dar argumentos, dar narrativa para esse povo, né, nos colocar na berlinda. A gente pode aqui lembrar, né, das declarações do presidente Bolsonaro, tentar enquadrar como terroristas as pessoas, né, que estão nas ruas. Ora, isso basicamente é o princípio do inimigo único, né? Quem leu a teoria da propaganda do Goebbels, né, que foi ministro da propaganda do Hitler, vai ver lá que no 11º princípio da propaganda, né, está previsto o princípio do inimigo único. Você precisa centralizar. Esse inimigo na história da humanidade já foi o criminoso por si só, já foi o traficante de drogas, né? Nos Estados Unidos, desde 2001, aí, com mais força, vem sendo terrorista, e parece que a gente está querendo importar essa tese aqui agora. Então, assim, eu vejo que há uma escalada autoritária, mas a democracia ainda é muito forte, né? Nós precisamos estar alertas, com certeza. Eu vejo um risco de um regime velado, diferente da democracia, mas não vejo propriamente risco de ruptura, algo que também estava no radar. Mas acho que estou me estendendo muito aí, quero passar para os companheiros para a gente continuar essa reflexão. Grande Dudu, concordo contigo, acho que o momento é preocupante nesse nível aí. Vejo que tu toma um amargo, que nem eu, que é importante, muito bom. Então aqui, eu vou passar agora... Opa, nesse friozinho. O meu é do Brizola Vive. Então, assim, não, o time é bom. Eu disse que no início já que o time era bom. Gabriel, quero ouvir de ti o que tu tá achando da nossa democracia hoje. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando, dão a distinção e o privilégio aí de poder estar acompanhando opiniões, né, de todos esses grandes quadros nossos aqui do PDT, Dudu, Felipe, Pedro, sobre o cenário tão complexo que a gente vive hoje, principalmente em relação aos pilares da democracia e em relação ao que eu chamo de... Eu vou até um pouco mais além, mas eu parto do ponto de vista e do princípio de uma desagregação social profunda e uma segregação da ruptura da coletividade, da nação, enquanto coletivo. Enquanto, sabe, há uma fragmentação muito grande e que, em última linha, é, sem sombra de dúvida, vamos dizer assim, o fator principal para que esse cenário se agrave. Mas a nossa democracia, ela vem sendo, vamos dizer, prejudicada, não é de hoje, né? Já faz um tempo. Acho que desde do impeachment da Dilma, os precedentes, né, e a ordem institucional, a relação entre os poderes, desde o início da Operação Lava Jato também, houve uma ruptura do ponto de vista da harmonia entre os poderes institucionais. E se você reparar e parar para pensar que 2013 teve aquela grande onda de manifestação, ali foi o início do divisionismo social no Brasil. Por um lado, aqueles que se consideravam nacionais e se apropriaram das bandeiras nacionais e entraram com a pauta anticorrupção, e de um outro lado, os grupos tradicionalmente de esquerda que perderam a mão, que governaram principalmente o país, né, e se envolveram em malversações, em corrupções, e que acabaram por optar, né, depois de um tempo para cá, pela escolha de uma antinacionalidade, colocando sempre em contradição a questão nacional e a questão do debate principal. Qual que era o debate principal a ser feito? Era trabalho, emprego, renda e soberania nacional, colocando pautas que são necessariamente fundamentais e importantes, mas como em primeiro lugar. Isso, a partir daí, houve a ruptura do tecido social brasileiro. Então, hoje a gente está dividido entre, vamos dizer, esse bloco, mais aqui da centro-esquerda, e o antipetismo, que é uma força que o Bolsonaro em si não é uma força por si só. Ele é o antipetismo, na verdade, né? Agora que ele está começando a ter uma base sólida conforme ele governa e conforme ele vai tomando ali
políticas para esse tipo de eleitorado mais radicalizado. Mas, para finalizar aqui também, para passar a palavra para os nossos companheiros, eu acho que a nossa democracia, a critério de hoje, ela corre muitos riscos. E esses riscos vão sendo agravados, né, e vão sendo, vamos dizer assim, gradativamente tomados e gradativamente embutidos é uma somatória, né, de fatores que nesse momento chegou ao máximo, ainda mais quando a gente passa por uma tragédia, né, de sanitária, de saúde pública, né, uma pandemia, num momento tão grave. E é válido dizer que essa distorção da democracia, mesmo no governo Bolsonaro, já estava acontecendo, antes mesmo da pandemia. Então, quando você observa, e aí que é o grande risco da nossa democracia hoje, quando você observa um presidente da República que tem aliados em tropas militares, de polícias militares estaduais, e começa a estimular motins por outros estados, você repara que há um rompimento do Pacto Federativo. Quando você tem um presidente da República que, por sua discricionariedade, quer substituir o delegado-geral da Polícia Federal para colocar alguém que blinde as ações, né, de crimes dos seus filhos, as ações de fake news que possivelmente levaram ele à presidência da República, né, com esse esquema financiado até pelo estrangeiro. Então, isso fere a democracia, isso não contribui para com que o regime democrático seja fortalecido. E aí é que está, porque a gente está numa crise sem precedentes, um presidente da República translocado, que ele evoca Luís XVI e o Estado Samoá, né? A Constituição sou eu, o Estado sou eu. E aí você precisa, infelizmente, de medidas, até também de exceção, por parte dos outros poderes da República para a gente poder tentar reequilibrar. Então, um certo ativismo judiciário de um lado, que nesse momento foi tão criticado, né? Que um dos fatores que culminou nessa crise institucional, mas nesse momento está sendo fundamental, né, para ser um fenômeno, né, de peso e contrapeso, para tentar frear, né, o bolsonarismo radical, e por um lado também um ativismo de uma tentativa de construção aí durante esse governo, pelo menos, de um parlamentarismo paralelo, onde o Congresso atua fortemente para tentar derrubar medidas que são absolutamente incoerentes, sem precedentes e que estão atentando contra a vida da população, em primeiro lugar, e a integração do território e do tecido social brasileiro. Então, para finalizar mesmo, para fechar, eu fico com as palavras do general Santos Cruz, que tem sido uma voz, né, um cara que teve a patente que chegou onde chegou, foi chefe, né, da Secretaria de Governo do Bolsonaro e saiu depois que se deparou com aquela esquizofrenia e com aquela corrupção e baderna generalizada. Eu prefiro ficar com a frase dele, que ontem concedeu entrevista, eu até publiquei na minha página, que é assim: as instituições democráticas, se elas estão enfraquecidas, elas devem receber ideias, elas devem receber propostas, elas devem receber pressões para serem fortalecidas. O golpe militar não resolve nada. Obrigado, Gabriel, Cassiano. Concordo contigo, acho que o parlamento vem tendo um papel muito importante nesse momento de dificuldade que nós estamos passando. Pedrão, quero ouvir de ti. O que tu acha do nosso momento, da nossa democracia hoje no Brasil? Como é que é a visão aí do pessoal de cima? Fala aí para nós. Felipe, boa noite, Gabriel, boa noite, Dudu, boa noite a todos e todos que estão nos acompanhando. Quero, antes de mais nada, pedindo desculpa a vocês, porque eu não estou conseguindo ouvir bem todos, eu estou ouvindo trechos, fragmentos, estou tentando decifrar, mas com algumas palavras-chave aqui, decifrando que vocês estão debatendo. Eu estou no sertão de Pernambuco, no sertão do Pajeú, aqui no interior do estado, no sertão pernambucano, na caatinga nordestina, tipicamente, onde a resistência tem que ser dupla, triplamente qualificada, se assim posso dizer.
Mas, bem, entendendo algumas coisas que Gabriel trouxe, que Dudu também trouxe, eu, como advogado, como jurista, como homem do direito, que estudo a ciência do direito e estudo a partir de referenciais sociológicos, mas também faço política, ou seja, sou militante partidário, fui fundador do PSOL e hoje estou no PDT desde a eleição de Ciro, porque acredito que isso é de um projeto nacional. Para ter um projeto nacional, é preciso a gente ter um diagnóstico da sociedade, do momento e olhar para o passado. Se nós analisarmos a história brasileira é repleta de momentos de ruptura, de momentos de anormalidades democráticas. Ser autoritário, processos institucionais, sejam rupturas institucionais por setores da burguesia, seja por revoltas insurrecionais, né? Basta observar o meu estado de Pernambuco, que chamo como uma nação, que tem uma tradição, assim como o Rio Grande, revoltas estruturais, né, de ruptura com a ordem. Então, seja para o campo progressista ou para o campo mais à direita, como teve os contornos de 64, nós temos aí momentos de anormalidades. Os momentos de normalidade democrática no Brasil são poucos. E eu, como jurista e constitucionalista, se assim posso dizer, nós saudamos, o conjunto das forças progressistas responsáveis, naquele momento, saudou a Constituição de 88. Saudou porque era um pacto social, né, um medo da dura militar, um medo da intromissão dos militares, mas a Carta de 88, Gabriel, Dudu e Felipe, ela está completa de normas programáticas, ou seja, normas para serem afirmadas ao longo do tempo. Evidentemente, nós tivemos avanços no SUS. Se nós não tivéssemos, e aí é o papel, eu vou chegar no papel dos trabalhistas que defendem o projeto nacional, se nós não tivéssemos um SUS, mesmo capenga, mas se nós não tivéssemos constitucionalizado a verba do SUS, criado como política de Estado, a quantidade de mortes nessa pandemia seria infinitamente maior. Então, com todas as deformações, misturadas de corrupção e problemas que a nossa federação precisa resolver urgente com o novo pacto, o SUS é uma conquista. Mas com todas as suas debilidades, a demanda que o Brasil tem. Então, eu faço leitura, tentando contribuir um pouco do meu local, sem entrar nesse tarismo puro de local de fala, mas a partir das minhas visões, de que a nossa democracia já vem sendo balanceada, eu vou antes de 2013, desde o primeiro ano após a Constituição, quando uma série de direitos fundamentais não foram garantidos para segmentos importantes da sociedade. Desde o momento onde a gente começou a observar uma desestruturação das forças políticas que pudessem transformar ou mover ou afirmar a democracia. A democracia não é um fim em si mesmo, a democracia é um caminho por onde a gente percorre para um projeto de nação. Eu faço análise que é um método, é uma forma de organização, mas que precisa caminhar para um projeto. Né? Você pode observar que a ditadura de 64 começou sobre a roupagem democrática, o tribunal chancelando, os setores da mídia chancelando, os setores empresariais chancelando, eu, cristão católico, envergonhadamente, a CNBB chancelando. Então, observe que havia ali uma roupagem democrática, mas para aplicar uma subserviência brasileira ao interesse norte-americano muito grande. E para impedir que reformas básicas que nós do capitalismo periférico ainda não passamos, tais como reforma agrária, onde todo o centro do capital, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, passaram por esse processo, não fosse feita. Então, a normalidade democrática ela já existe para os segmentos médios, para os trabalhadores, para a comunidade negra, se esse é o tema que nós estamos, inclusive, vamos debater na segunda temática. No entanto, nós tivemos governos que foram progressistas, que permitiram uma ascensão social sem acompanhamento de uma consciência política, que essa massa pudesse afirmar a democracia, defender a democracia. Veja, olhar aqui pelo rosto de vocês, desculpa que eu sou meio matuto, então eu gosto dessas brincadeiras, eu acho que o Dudu é o mais velho da gente aqui. Pelo rosto, ele é o mais velho da gente aqui. A nossa geração, uma geração diante dos 30 aí, ela não foi acostumada... Pedro, é só que a lata tá meio desgastada, rapaz. É o brilho. Pô, eu tô com 23, eu não sei nem se ele tá achando boa a brincadeira, porque eu tô ouvindo direito. Felipe, se quando você quiser, você passa. Mas veja,
Então, a nossa geração, ela não teve os murmúrios, sussurros, essa geração mais nova, da ditadura. Então, é uma massa de sociedade que foi inserida numa perspectiva de consumo. Evidentemente, o capital é um dado mundial, e evidentemente que isso eu não estou criticando, mas isso só não poderia ser garantidor de afirmação de democracia. E essa massa de pessoas totalmente alienadas politicamente, e não, eu estou aqui numa perspectiva arrogante, iluminista, não, mas a prova da eleição de Bolsonaro, de tantos quadros nefastos na política, não que isso não fosse. Evidentemente, a gente tinha um tiririca da vida no parlamento, pessoas assim que era negação da política e que acabavam como fenômeno. Mas a grande questão que a gente começa a ter um processo de maior preocupação com a democracia, tanto a formal, porque a material, eu já sinto que nós não temos vivenciado essa democracia material, mas o perigo de violação da democracia formal, ele é evidente, ele é iminente. Eu entendi o que Cassiano falou das questões das forças paramilicianas que estão sendo construídas no Brasil, e o nosso querido Cid Gomes foi um guerreiro, um herói para fazer aquele enfrentamento. Desculpa que eu sou meio arretado também aqui como pernambucano. Muitas vezes a esquerda fica com certa esquerda, né, com essas notinhas de repúdio, fazendo perfumaria, e não saúda a bravura que foi o nosso Cid Gomes, como senador eleito da República, sair do seu gabinete, da estrutura formal e fazer um enfrentamento real ali, organizado, porque ele não foi sozinho. Ele tinha uma organização por trás. Mas isso, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, ou se fosse um quadro do PT, era saudado, era camiseta, era pichações para todo e torto e direito. Mas o que eu quero dizer, exatamente, o que eu quero dizer é que hoje a democracia formal sofre perigos por conta da ascensão organizada. A gente pode achar, a esquerda inocente acha que não, mas organizada, que levou o Bolsonaro ao governo. E isso não começou agora, só que ganhou contornos muito mais agressivos e autoritários, não é? Então, eu acredito que a nossa democracia formal corre o risco, é evidente que corre o risco, as forças progressistas precisam estar organizadas. No entanto, eu faço uma ressalva que aqueles setores que lá atrás estavam a favor do autogolpe, hoje não me parecem mobilizados para essa agenda, né? A CNBB, a igreja tem feito um contraposto interessante nos limites da igreja, tem feito um contraponto interessante, alguns padres. A imprensa, segmento da imprensa, tem sofrido com o Bolsonaro, e veja, eles roubaram a pauta que era nossa, da centro-esquerda, que era a democratização do meio da comunicação. E eles falam no nome de monopólio da mídia, então está tudo em disputa, né? E os setores militares da ativa. Os militares da ativa, Felipe, para encerrar isso na primeira observação, os militares da ativa não me parecem ter ânimo para autogolpe. Por quê? Isso para romper com a democracia formal. Por quê? Eles não vão pegar na mão um desastre econômico, uma dificuldade econômica muito grande, e, ao que me parece, a conformação das forças políticas internacionais com as quais o Brasil dialoga politicamente, comercialmente, não chancelariam esse tipo de coisa, e a parte da elite, por exemplo, do agronegócio, seria prejudicada, por exemplo, por um autogolpe nesse momento. Então, não me parece que a democracia formal, não parece que a democracia material esteja em vias de violação, ela já é violada. A democracia é algo para ser construído e consolidado. Mas a democracia formal, ela tem perigo eminente, ela precisa estar ali no freio e contrapeso, mas não me parece que há um caminho do autogolpe para manter Bolsonaro. Poderia ser se fosse para alguma outra pessoa, alguma outra figura que conseguisse coesionar os interesses desses segmentos todos. Isso aí, Pedrão. Eu acho que deu para ouvir aí, Felipe. Deu para ouvir legal? Deu para ouvir tudo. Deu para ouvir tudo. Não, acho que esse é o resumão de tudo isso, eu concordo. Acho que a democracia brasileira, querendo ou não, ela ainda segue o seu rito formal, né? Nós temos o Congresso Nacional atuando, nós temos o STF atuando, nós temos as eleições ainda, em tese, irão ocorrer, né? Claro que o Executivo não vem cumprindo sua tarefa primeira, ele mais cria problemas do que fortalece a democracia, né? Ele ataca constantemente as nossas instituições democráticas, isso é um fato muito visto, porém, todas as democracias no mundo, elas sofrem algum tipo de agressão no seu percorrer de vida,
elas vão sofrer agressões, vão sofrer algum tipo de ataque, e cabe às corporações e às instituições garantir essa manutenção das frentes democráticas. E partindo dessa ideia de que nós precisamos, e vai caber a nós, né, liderados pelo Ciro, mas nós também como militantes da base, da construção do dia a dia da política, vai caber a nós também fazer essa luta para garantir que a democracia, pelo menos no seu rito formal, permaneça intacta dentro da sociedade brasileira. Partindo com essa ideia, né, nós estamos aí acompanhando que grupos organizados já vêm saindo para as ruas, principalmente os grupos anti-Bolsonaro, antifascistas, né, que vêm trabalhando nesse caminho. E aí eu quero saber de vocês aí, essa companheirada boa que nós temos, como é que vocês veem as manifestações de rua aí contra o fascismo e contra o governo Bolsonaro nesse momento, tendo em vista que a gente vive uma pandemia, né, uma crise econômica e tudo isso agravado com essa crise política que parece aí que não tem fim dentro desse governo maluco do energúmeno do presidente que nós temos hoje. Vou começar com o Gabriel. Vamos lá, Gabriel Cassiano. Quero saber a tua opinião. Eu vou começar só atualizando que acabou de sair os dados da Secretaria de Saúde, né, do Ministério da Saúde. O Brasil ultrapassou a Itália em número de mortos. De ontem para hoje foram mais 1.300 e alguma coisa. E hoje o total de mortes no país já encontra-se na faixa de 33.781 brasileiros e brasileiras que podiam ser nossos pais, nossos avós, cada um com a sua história, cada um com a sua identidade, cada um com a sua parcela de contribuição para a construção da riqueza nacional, porque evidentemente cada um tinha seu trabalho, tinha uma função social e etc. Então é um momento de muito luto e é um momento também de muita prudência e muita cautela, o que vai fundamentar o meu argumento em relação à tua pergunta, Felipe. E pode desagradar muita gente, mas eu vou ser duro aqui, porque num cenário como esse, eu acho que eu não posso me dar ao luxo de cair na incoerência, principalmente com tantas vidas perdidas. E se essas pessoas se importarem com vidas, elas vão ouvir esse recado e vão seguir essa prudência. Bom, em primeiro lugar, nós estamos passando por uma pandemia muito grave. E é claro que eu compreendo absolutamente a revolta e indignação da população ao querer se manifestar contra, né, pela democracia, contra as atitudes genocidas e a omissão, a negligência, tanto do governo Bolsonaro em relação a políticas públicas, do Ministério da Saúde, ao caos, ao colapso do sistema de saúde em vários estados, ao recorde de mortes diários que estamos batendo, a falta de condições financeiras, né, do Estado em si oferecer para a população, já que as medidas de isolamento estão sendo decretadas, é obrigação do Estado fazer com que a renda dessas pessoas seja mantida, que essas pessoas tenham condições objetivas de terem efetivamente a sua condição de poder ficar no isolamento e cumprir o isolamento social. Agora, infelizmente, nós estamos no momento mais grave da pandemia. Nós não chegamos sequer no pico. Nós vamos passar facilmente de 100 mil mortes. Nós vamos passar. Isso é questão de tempo. E, infelizmente, nós vamos caminhar agora para a ascensão mais alta de crescimento dessa curva, tanto de contágios quanto de mortos aí pela Covid-19. E isso vai respaldar o meu primeiro argumento para ser contra, nesse momento, a convocação de manifestações de rua para a derrubada do governo Bolsonaro. O meu primeiro argumento é um argumento humanista, é um argumento de quem está e quem acredita ser nacionalista, democrático e de esquerda. E o que nos diferencia dos bolsonaristas é isso. É nós termos uma posição clara, é nós termos principalmente atitudes claras e sermos coerentes, mesmo que isso custe popularidade, isso custe voto, isso custe qualquer tipo de cerceamento social. Hoje, inevitavelmente, nós devemos, quem pensa na vida das pessoas e quem tem um mínimo
de prudência e de respeitabilidade pelo luto das famílias, né, que perderam seus entes queridos, nem com dignidade puderam enterrar, porque tem um protocolo de higiene para evitar contaminação. Quem luta para salvar as vidas, principalmente do povo mais pobre, que é o povo que mais está morrendo hoje no país, tá? Por causa dessa infecção, porque quem tem dinheiro, os bolsonaristas, eles vão lá fazer as suas manifestações, mas eles têm um plano de saúde, eles vão para um Einstein, eles vão para o Sírio-Libanês, eles vão para o Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, para o São Luís, para o Samaritano. A população mais pobre está ficando ali no corredor, não está tendo respirador para eles, está indo para o hospital de campanha. Então, quem tem verdadeiramente compromisso com a população mais pobre desse país não pode estimular atos e aglomerações e manifestações nesse momento. Por isso, um recado aqui ao senhor Guilherme Boulos, que está sendo muito irresponsável, ao PT e ao PSOL aqui em São Paulo, que mesmo com esses recordes de óbitos batidos todos os dias, eles mantiveram a convocação para a manifestação na Avenida Paulista. Eu quero demonstrar a incoerência, a imprudência, a irracionalidade e o negacionismo, que sempre foi a nossa bandeira da esquerda para se contrapor ao governo Bolsonaro, que ele tem desrespeitado nesse momento. E ele, junto com o PT e com o PSOL, que parece que perderam a noção do que é o país, perderam a noção do que é o Brasil. Perderam completamente. Não tem mais apreço à vida. Eles querem aparecer a todo custo. É isso que eles estão fazendo, tá? Isso é uma responsabilidade imensa. Então, o primeiro argumento é me diferenciar enquanto humanista, enquanto uma pessoa que está preocupada com a vida e com a vida dos mais pobres, principalmente, que são os mais atingidos, que depois que não tem leito de UTI, não tem ventilador pulmonar para receber. Os bolsonaristas têm. E é isso que nos difere dos fascistas, dos canalhas, dos entreguistas, desses vermes, né? É isso que nos diferencia. E agora vamos só para a argumentação estratégica e lógica. Pelo amor de Deus, eu escrevi um artigo ontem no Disparado, acabou viralizando, aí o Tipo Santa Cruz, né, ele compartilhou um negócio, que eu botei ali 3 questões objetivas, lógicas, que justamente fortalecem o argumento, para além desse que é o principal, que é o de salvar vidas, que é a questão humanitária, humanista, né? Mas tem uma questão de engenharia política e de raciocínio lógico que passa por uma guerra híbrida e que, evidentemente, a gente precisa estar prestando atenção, porque de bobo, Bolsonaro e o gabinete do ódio, junto ao seu Olavo de Carvalho, não tem nada, senão não teriam chegado na presidência da República. E estão mantendo aí um eleitorado cativo de 25% no mínimo. De bobo eles não têm nada. E aí eu dou 3 argumentações para, além dessa humanitária, de salvar vidas, se encaixam num sistema de a gente tentar utilizar o que nós temos hoje de inteligência por parte da esquerda e de aprendizado com 2013 para tentar evitar com que os mesmos erros aconteçam. Então eu citei lá. A primeira coisa é que o Bolsonaro, ele quer com que a esquerda vá para a rua. Ele quer, porque ele sabe que ele tem boa parte dos tenentes, dos coronéis, dos capitães das polícias militares, e esses mesmos vão desrespeitar a ordem dos governadores e vão atacar e vão bombardear essas pessoas. E isso vai abrir um precedente, por quê? Porque esses policiais militares, eles vão estar descumprindo a autoridade a quem eles são submetidos, que são os governadores. E aí vai gerar o precedente, o Pedro, o jurista, pode me corrigir se eu estiver errado, pode abrir o precedente para justamente ele se utilizar do artigo 142 da Constituição. Porque aí, nesse momento, haverá uma ruptura do Pacto Federativo e a iminência de convulsão social vai ser flagrante. Então, o Bolsonaro vai ter aquilo que ele mais quer, ele vai ter a chancela para utilizar o artigo 142, entre outros artigos da Constituição e outras leis, como a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Garantia da Ordem. Ele vai poder utilizar vários instrumentos para avançar com a sua onda autoritária. Em segundo lugar, vamos prestar atenção, minha gente, vamos prestar atenção, meu povo, Brasil, vamos ter clareza nesse momento. Em segundo lugar, é o seguinte:
ele vai nos alcunhar e ele vai colocar na conta da esquerda, mais uma vez, a questão do desemprego e da fome que o povo está passando na pandemia. Ele vai chegar e vai falar para a gente, olha lá a esquerda, tá vendo? Eles só defendem lockdown, eles só defendem isolamento social quando convém para eles. Agora, para fazer manifestação contra o meu governo legitimamente eleito, eles fazem aglomeração. E aí você, trabalhador do pequeno e médio comércio, microcomércio, da padaria, do seu João da esquina, o camelô da vida, vocês têm que ficar em isolamento social porque a esquerda faz a pressão e os governadores vão lá e decretam isso. E aí, quando é para fazer aglomeração, manifestação e arruaça, porque vai ter infiltrado e vai ter anarquista que vai queimar a bandeira do Brasil e vai nos fuder de novo, igual aconteceu em 2013, e vão colocar novamente a população contra a esquerda. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Isso é muito grave. É recente, é um passado recente. Foi em 2013 que aconteceu. E a gente vai cometer os mesmos erros? São irresponsáveis. Esses canalhas aí que estão se reivindicando de esquerda não tem nada. Eles são os oportunistas, tá? Desculpa o desabafo, porque eu precisava fazer esse desabafo, porque eu cheguei no meu limite aqui desse pessoal todo aí, e da maneira como eles nos tratam, e da maneira como eles tratam como marionetes a população. Então isso vai ficar evidente. O Bolsonaro quer colocar essa alcunha. Se eles podem se manifestar, por que não podem trabalhar? Então vamos flexibilizar a quarentena, porra. Tá? Então, e para terminar, o último argumento, e também é muito forte, é que ele quer desviar o foco principal do que está acontecendo hoje no país. Ele quer essa convulsão social para desviar o foco de que ele é o culpado pelo agravamento da crise sanitária, de que Paulo Guedes é o culpado pelo crédito não estar chegando às micro e pequenas empresas. Ele, Bolsonaro, vetou hoje o repasse de 8 bilhões de reais para os estados e municípios. Ele, Bolsonaro, ao contrário com o que ele disse na campanha eleitoral, ele está cometendo estelionato e está negociando com o Centrão, está distribuindo para Carlos Marum, para Arthur Lira, para Roberto Jefferson, comprou. Hoje não passa o impeachment. Ele quer tirar o foco, porque ele foi eleito com base nessa fraude, com base nesse discurso moralista de goela. E ele está fazendo tudo isso agora. E a guerra híbrida, ele é aconselhado por um cara inteligentíssimo. Nós temos que nos render à inteligência mais maquiavélica, a inteligência do mal, que é Steve Bannon. Então ele vai colocar isso aqui para transformar em uma guerra híbrida, uma cortina de fumaça. Ele vai desviar o foco da atenção, ou seja, ele vai tirar a responsabilidade dele das mortes, da crise de saúde, da crise humanitária, da crise econômica, e vai colocar a mídia vai começar a cobrir as manifestações, a convulsão social. É tudo o que ele quer, gente, para que as pessoas não se atentem para o que está acontecendo nos bastidores. Então, assim, eu finalizo aqui o meu raciocínio, assim, contundentemente, indo contra as manifestações. Nós, como patriotas e como de esquerda, como nacionalistas, devemos nos posicionar contundentemente contra, nesse momento, enquanto a curva de contágio está em crescimento, enquanto a curva de óbitos está em crescimento, enquanto a ocupação dos leitos de UTI, de hospitais públicos principalmente, estão na sua capacidade máxima de comportar e de absorver as pessoas, nesse momento nós não iremos para a rua. Tá? Então, eu queria finalizar fazendo essa conclamação para quem estiver nos ouvindo, para ter um mínimo de prudência e, principalmente, colocando o pingo nos is e dando nome aos bois, dizendo que essa esquerda aí, irresponsável, que primeiro foi torcida organizada que fez, não tinha nem partido político, querem cooptar o movimento, porque são oportunistas. Guilherme Boulos, você é um oportunista. O PT, o Gilmar Tato, vocês são oportunistas. Vocês estão colocando em risco a vida das pessoas e vão, a pior, colocar de novo esse governo maldito, destruidor da pátria,
entregador do patrimônio nacional, malversador de tudo, qualquer tipo de crime que a gente pode imaginar, eles vão entregar de novo na mão dessas pessoas, porque vai ficar o anacronismo de sempre. E basta ver, aí eu cito meu amigo, grande companheiro Gustavo Castagnol, a atuação justamente do movimento Anonymous, né? Aí nesse período, coincidentemente, né? É muita coincidência, né, gente? 2013, olha, não parece que aconteceu, não parece que o Haddad não escreveu um livro quando ele perdeu a prefeitura, um artigo na Piauí, falando que a Dilma recebeu do Putin e do Erdogan, sabe? Tá lá no artigo do Haddad, da Piauí, quando ele perdeu a prefeitura de São Paulo. Porra, vamos acordar, gente. Vamos acordar. É hora de falar a verdade, custe o que custar. Eu não vou me furtar, posso perder voto, vou entrar em desacordo com alguém, foda-se. Eu vou falar o que tem que ser falado. E nesse momento, não devemos fazer manifestações e aglomerações. Principalmente nós que defendemos, desde o início, a ciência contra o negacionismo do governo Bolsonaro. Isso aí, Gabriel. Vamos tocar a ficha. Dudu, me diz aí, o que tu acha dessa situação das manifestações contra o fascismo e contra o governo do Bolsonaro? Qual a tua posição sobre isso? Bom, gente, obrigado aí por passar a palavra, Felipe. Eu quero começar endossando tudo que o Gabriel falou, corroborando com tudo que ele falou, porque é exatamente isso. Não há como nós sermos contraditórios, não há como nós sermos hipócritas e pegarmos certas coisas só quando nos convém. Então, assim, toda essa questão referente a não podermos ir para a rua neste momento, eu acho que o Gabriel já explicou muito bem, e eu vou me furtar a falar sobre isso, porque eu realmente me sinto satisfeito e representado pela fala do Gabriel. Mas aqui eu quero tratar sobre o que aconteceu de fato, né? A gente é contra as manifestações nas ruas, mas fato é que elas ocorreram. Então aqui eu quero analisar o que ocorreu nas manifestações. E aí eu tenho que agradecer a você, Felipe, pela oportunidade, porque é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade de me manifestar, em vista que uma das manifestações que mais tiveram repercussão no Brasil foi a manifestação que ocorreu aqui em Curitiba há 2 ou 3 dias atrás, né? E eu quero comentar sobre ela, porque, embora não seja o momento de fazermos manifestações, essa pandemia vai passar e vai chegar uma hora que nós deveremos novamente regressar às ruas. E aí nós precisamos aprender com os nossos erros, né? Então, assim, antes de mais nada, eu queria dizer que eu vou terminar essa intervenção fazendo um chamado à reflexão, né? Todos os nossos companheiros que, como eu e vocês, se proclamam de esquerda, né? E aqui não um chamado com a pretensão de julgar, porque eu não me sinto na função de julgar nada nem ninguém. Simplesmente para a gente provocar o pensamento daqueles que nos escutam agora. Mas eu não posso começar esse raciocínio sem falar, né, que, embora não devemos ir para as ruas, as razões que motivaram essas pessoas a ir para as ruas, né, elas são muito legítimas. Isso não pode ser olvidado, não. Até porque eu tenho acompanhado uma grande polarização, né? Ou as pessoas da esquerda que querem esse tipo de manifestação dizem que agora nós somos guardiões de bandeira e tal, ou, né, as pessoas que estão no outro espectro político realmente estão nos chamando de terroristas e nos entendendo como tal. Então, eu queria falar que era um protesto que era antirracista, e é surreal, em 2020, a gente ainda ter que ouvir, né, que não existe racismo no Brasil, como nós ouvimos aqui de um lutador muito famoso aqui da minha cidade, né, e eu quero dizer que esse argumento não se sustenta, e eu vou citar alguns números para isso. Né, dos mais de 65 mil mortos de forma violenta no Brasil em 2017, mais de 75% deles eram da população negra, né? A gente tem um período de 2007 a 2017 que o índice de mulheres não negras mortas violentamente aumentou
apenas 1,6%, enquanto o de mulheres negras aumentou mais de 29% no mesmo período, né? Aí eu também tenho que lembrar da questão do encarceramento em massa no Brasil. Nós temos mais de 750 mil presos no país, é uma das maiores populações carcerárias do mundo, e desses 750 mil presos, cerca de 65%, portanto a maioria, né, eles são pretos e pardos, né, o que classifica a caracterização do gênero racial. Então, não há como falar que racismo não existe. Existe, e ele, para além do dia a dia, do racismo individual, ele é um racismo estrutural, presente dentro das estruturas, das megaestruturas do Estado brasileiro. E isso nós precisamos reconhecer para começar a arrumar a situação. Aí eu quero lembrar aqui do livro A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, do grande sociólogo Gessé Souza. É um livro imprescindível que eu recomendo com muita força para todos vocês que nos ouvem. E também era um manifesto antifascista. Aqui eu falei já do paradoxo da tolerância do Karl Popper, o que eu acho que é absolutamente legítimo você se posicionar contra o fascismo. Mas aí tem várias maneiras de fazer isso, né? Não é saindo na rua agora, como o Gabriel citou, que é a melhor hipótese. Ainda uma indignação total da população, né, com a forma que o governo federal vem gerenciando a crise do coronavírus. Como o Gabriel citou também aí agora há pouco, nós passamos de 33 mil mortos, né, por coronavírus no país. A gente vê absolutamente uma confusão no governo federal na gestão dessa crise, né? Você vê falta de vagas, você vê falta de equipamentos básicos, aí também vai na questão da crise econômica, né, que a gente tem que lembrar que agora saíram os primeiros indicadores novos de desempregados no Brasil, a gente aumentou em quase 1 milhão de novos desempregados no país, né? A questão do Ministério da Economia, que é ultraliberal e de forma inacreditável vem se colocando também como mega liberal durante a pandemia, o que é inaceitável, né? A gente vê socorro aí a grandes grupos privados e uma grande confusão para o saque de um mísero auxílio emergencial de R$600, né? E, inclusive passível de fraudes de militares, fraudes de mega empresários, todos bolsonaristas, recebendo esse auxílio, ou seja, é o fim da picada realmente. E daí, para além de tudo isso, nós temos uma crise política bizarra, surreal, que está acontecendo, provocada por puro amadorismo, inabilidade e, assim, visões conspiracionistas do presidente da República e de seus familiares, né? Também tem, além dessa crise política, com uma falta de comando no Ministério da Saúde, desde a saída do Mandetta, daí veio o Taixe, agora é o militar, o Pazuello, de novo lá, que, né, loteou o Ministério da Saúde de novos militares também, que a gente não consegue compreender qual que é o preparo dos militares para lidar com a questão da saúde. Eu não imagino que na Academia Militar das Agulhas Negras exista algum setor que privilegia apenas o enfrentamento a crises sanitárias. Creio que não. Por que eles estão lá? Qual que é a razão deles estarem lá? Mas, enfim, as crises são muitas, né? Então, o sentimento de indignação do povo é muito legítimo. É muito legítimo. Só que daí, ir para as ruas agora é absolutamente equivocado, né? Tendo em vista esse momento de crise, é uma falta de respeito com os nossos irmãos brasileiros que estão aí perdendo pessoas, que ao invés de ver a curva se achatando, vê a curva apenas aumentando e as pessoas saindo às ruas agora. Ah, mas os bolsonaristas estão lá há semanas, mas ora, vocês são bolsonaristas? Será que a gente é bolsonarista? A gente tem que se nivelar, todos? Claro que não. É justamente nesses momentos que nós nos colocamos de forma diferente. É aí que nós mostramos que um é X e o outro é Y. Não se misturam, né? Então, para além disso, a questão da gente não poder ir à rua agora,
que eu quero chegar à reflexão. Já que fomos, né, vamos entender o que aconteceu. Em Curitiba, as pessoas pegaram a bandeira nacional, né, e arrancaram a bandeira nacional do mastro do Palácio Iguaçu. Para além disso, queimaram a bandeira nacional. Queimaram. E daí agora a gente tem que se perguntar aqui, qual que é o nosso objetivo com isso tudo? Quais são os objetivos das pessoas que hoje moram no Brasil e que veem isso tudo acontecendo? Nosso objetivo é ficar gritando para convertido? Nosso objetivo é ficar tentando mais do mesmo? O nosso objetivo é realmente tentar fazer um movimento de massas nesse país que precisa de convergência para ter um movimento de massas e para voltarmos ou para irmos à República, ao poder, para colocarmos uma ideia de projeto nacional de desenvolvimento, para colocar o Brasil nos trilhos, no seu rumo. O que nós queremos? Se nós queremos ir à República, tomar o poder, né, e colocar a nossa visão de país em prática e também permitir que ela seja criticada, nós precisamos de algumas estratégias, né? Então, se o objetivo é polarizar ainda mais, parabéns a quem fez isso, deu certo. Agora, se o nosso objetivo é gerar convergência com as pessoas, não é queimando um símbolo nacional, né, que nós vamos trazer a convergência. E aí tem mais alguma coisinha que eu quero dizer sobre isso. Queimar a bandeira nacional, sendo ela utilizada como símbolo do bolsonarismo nos últimos anos, não é absolutamente reconhecer a vitória do bolsonarismo sobre nós? Não é reconhecer que esta bandeira, que representa 210 milhões de brasileiros, ela representa apenas um grupo? Nós estamos reconhecer a derrota de uma nação. É um absurdo. Reconhecer a derrota de uma nação, nós estamos reconhecendo isso, então? Ora, o que nós conseguimos com isso? No dia seguinte, apoiadores do Bolsonaro estavam de novo na frente do Palácio Iguaçu, dessa vez hasteando a bandeira nacional. Aí eu lhe pergunto, e a dona Maria? Que está lá e recebe isso no zap? Recebe, esquerda, queima a bandeira. Direita, saúda a bandeira. Com quem que essas pessoas têm noção de convergência? Elas não vão ter essa noção de convergência conosco. Vão ter divergência conosco. E aí o projeto de movimento de massas, o projeto de uma real democracia, vai por água abaixo. E todo o nosso esforço que nós estamos fazendo, né, desde muito tempo atrás, desde que começamos, cada um de nós aqui, nossa caminhada política, né, e até mesmo neste momento que estamos fazendo agora, esse exercício de diálogo, de debate sobre o que aconteceu, até mesmo ele é por água abaixo. É um esforço vão, entendeu? E a gente precisa, urgentemente, entender que precisamos de estratégias claras, né, para a gente ter uma voz cada vez mais ativa. Como é que as pessoas vão entender que a esquerda pega o bem da nação se com a maior facilidade do mundo queima o símbolo maior desta nação? E aqui não é bom mocismo, minha gente. Muito companheiro meu de esquerda, muito esquerda, tem criticado, falado, não, vocês são guardiões de bandeira. Ora, não é isso. Passa longe de ser. É claro que vidas negras e vidas por si só importam muito mais do que a queima de um símbolo nacional. Só que, eu insisto, qual é o nosso objetivo aqui? Nós precisamos, não vai ser gritando na rua, só isso que nós vamos conseguir colocar o Brasil no rumo. Nós precisamos estar lá para fazer isso. Para tanto, precisamos de convergência, precisamos unir as pessoas. E o sentimento nacional é o principal deles. Eu também fiquei me perguntando, relacionado a isso, essa nossa esquerda, dita esquerda, ela falta de condição do petismo sustentar uma narrativa socioeconômica progressista,
a esquerda se refugiou no identitarismo, se refugiou em uma pauta que, por natureza, é fragmentária e divide ao invés de aglutinar, né? E aí eu fico pensando, será que a queima da bandeira não significa realmente um fim do apreço pelo projeto nacional, por um conceito de nação, de parte da esquerda? Ou nós devemos entender que realmente temos que dialogar com esse povo, estimular o sentimento nacional? Parece que nós estamos muito separados em alguns aspectos, muito unidos em outros, mas me parece que temos uma linha de raciocínio que não se bate na origem, porque na origem da nossa linha de raciocínio, o sentimento e a questão nacional são prioridades. Não consigo dizer que quem queima a bandeira do Brasil traz a questão nacional como prioridade. Então, já falei demais aqui, também estou me estendendo, mas cito também mais uma coisa, por fim, que ontem mesmo o Rodrigo Maia, né, rechaçou uma proposta de criminalização, né, das manifestações, mas isso é um sintoma que está aparecendo, a gente entender que tudo o que o bolsonarismo quer é justamente que a esquerda legitime essa escalada autoritária que até então era feita de forma solitária pelo bolsonarismo. Agora, nós estamos dando a narrativa, o argumento que eles precisam para justificar. Pode esperar que a narrativa de terrorismo vai vir com força agora. E isso torna a vida muito mais perigosa, porque aquela questão da justificativa para qualquer coisa. É o princípio do inimigo único. Tudo que acontece de mal no país é culpa de tal. Então, a gente já viu esse filme acontecer. Agora, vão usar um novo termo para perseguir os inimigos. É terrorismo. E terrorismo no Brasil tem legislação prevendo esse tipo penal, é grave, né? Pena de detenção, de reclusão, e também tem toda a questão do artigo 142, também da garantia de lei da lei da ordem, que vão ser usadas. Ou seja, é iminentemente um tiro no pé que nós estamos nos dando. E a gente está favorecendo o outro lado. Termino dizendo o seguinte: reflitam, meus amigos. Por favor, reflitam. Qual é o objetivo de todos nós com isso? Nosso objetivo é aumentar a polarização? Se for este objetivo, saúdo a quem queimou a bandeira nacional. Funcionou. Se não foi, se não é esse o nosso objetivo, se o nosso objetivo é construir um movimento de massas para que permita que o Brasil se emancipe, tendo de novo o trabalhismo e o projeto nacional de desenvolvimento na República, esse foi um ato, uma ação que nos prejudicou muito. Vamos refletir, porque vai chegar a hora de voltarmos às ruas. Quando nós voltarmos, é necessário que nós não cometamos os mesmos erros. E vamos voltar às ruas com essa bandeira aí atrás, que é nossa, dos nacionalistas. Desculpa, Felipe, só para concluir, o Cassiano chama uma coisa muito importante que eu havia ouvidado de falar. Existe uma tentativa de sequestro dos símbolos nacionais, né? Eu me senti muito mal quando as minhas vísceras ficaram ruins, quando na eleição do Bolsonaro eu vi um carro de som com bandeira do Brasil passando o hino nacional e aquilo representando a vitória do retrocesso. Aquilo me fez mal. Aí eu me pergunto, será que a gente deve dar de bandeja símbolos nacionais tão importantes que coesionam na luta para essas pessoas? Um amigo meu que comenta, eu gosto muito do hino da independência, que fala, a gente brasileira, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Dizem que esse é um símbolo da ditadura. Ora, a ditadura ou do povo brasileiro? Só porque eles sequestraram esses símbolos nacionais, quer dizer então que eu devo entender que os símbolos são deles e não podemos mais usar? É dever do progressismo recuperar os símbolos nacionais, é dever do progressismo colocar essa bandeira que representa 210 milhões de pessoas nas ruas. É difícil da gente ver bandeira do Brasil nas nossas manifestações, gente. Por que isso? Qual que é a falta de apelo ao conceito de Brasil-nação? A gente precisa evoluir muito, muito.
primeiro a se evoluir, digo, ninguém evolui sem se criticar. Portanto, é necessário que nós façamos autocrítica. Nós mesmos, centro-esquerda, progressistas, que não são petistas, precisamos muito mais os próprios petistas também, que devem ao Brasil uma autocrítica, até hoje que não foi dada. Porque quem não se critica não evolui. Encerro assim. Obrigado, Felipe. Felipe, só antes do Pedro passar para o Pedro, eu vou ter que sair da live, porque eu preciso, minha outra live é às 9, eu preciso carregar meu celular, senão não vai dar. Mas eu quero agradecer a todos a oportunidade, o bate-papo foi muito bom, tenho certeza que vai continuar, e é esse o caminho. Vamos apresentar esse caminho para o nosso povo, que está aqui nessa live, que está no Repare Bem do Ciro com o Aldo Rebelo, que está na live do Neto, com o Carrasco, com o Capelli e com o Aldo Rebelo também. Ali está a semente do que nós temos que fazer para retomar o coração e a mente do povo, voltar a nos sintonizar com a base, que é o que o Mano Brown falou no meio do reduto petista, em plena campanha eleitoral para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus. Estamos no caminho certo, Cassiano. Obrigadão, Cassiano. Forte abraço. Por conosco aí nessa live importante. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom debate aí, boa continuação. Boa noite. Bom, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Vamos ver se eu consigo organizar aqui de um jeito que fica bom para todo mundo. Aqui. Bom, pessoal, seguindo esse mesmo caminho da discussão de coesão nacional que o Dudu traz aí de forma brilhante, passar para ti, Pedrão, a pergunta que eu passei para os dois, que é como é que tu vê essas manifestações fascistas, né, contra o fascismo, na verdade, antifascistas, e contra o governo Bolsonaro, que se deram no Brasil todo. Como é que tu vê elas, como elas estão ocorrendo nesse momento de pandemia? Mais uma vez, vou fazer a ressalva para todo mundo que está nos ouvindo, que eu estou ouvindo trechos do que eles estão falando. Então, eu estou aqui em exercício gigante, vibrando com a vibração de Dudu e de Cassiano, e às vezes não sabendo exatamente qual é o termo do desenvolvimento do raciocínio. Mas, como eu entendi a pergunta, mais nada, eu queria dizer o seguinte: eu falo como alguém que estou dentro de uma manifestação política diariamente. Eu advogo popularmente, nós temos a advocacia popular forte, no auxílio a vários movimentos comunitários organizados na cidade, e toda vez que existe uma manifestação, um protesto, é porque há uma insatisfação daquela comunidade, daquele setor, e que o Estado não tem um canal adequado para dialogar sobre as questões que são naturais. Num Brasil desigual como o nosso, é difícil que o Estado consiga dar conta, sobretudo diante dos últimos governos que sequestram as nossas riquezas para o interesse do mercado financeiro. Então, é muito difícil que o Estado consiga atender todas as demandas. Então, quando surge um protesto, uma manifestação, um ato, é porque a comunidade já chegou no esgotamento, não existe mais canal ou diálogo para poder ter atendido as suas demandas, sequer para o diálogo. Então, por que eu digo isso? Porque a gente precisa, a despeito de toda a análise que Gabriel, que o Dudu também fez, nós não podemos também, por outro lado, eu vou trazer alguns elementos, repetir uma criminalização. Eu sei que não foi essa a intenção dos meninos, dos companheiros, mas que isso pode ser surfado em um momento das manifestações, dos protestos. Veja, a esquerda, o campo da centro-esquerda é que esteve ligado a fazer manifestação. Fazer manifestação é algo ligado à nossa forma de fazer política, à nossa forma de atuar. As manifestações numerosas, os protestos organizados, com pauta, demanda, centralidade, direção, são organizações, são métodos de ação do nosso campo de centro-esquerda. Então, nós perdemos isso. Observe que as manifestações mais numerosas no Brasil, até então agora, nesse momento de maior declínio de popularidade do presidente, são dos bolsonaristas. É do apoio ao Bolsonaro. É a manifestação que é no domingo, que não é no dia do trabalho, enfim, normalmente é em centros ou locais que são mais acessíveis, enfim, tem uma ampla cobertura midiática. Então, nós perdemos, assim como acho que Dudu falava do símbolo nacional, que é a bandeira brasileira, a identidade nacional que foi perdida e que a direita conseguiu coesionar um discurso para ela, o sentido de fazer manifestação também.
um sentido de fazer protesto também. Tem feito os melhores protestos com pichuleco, com não sei o que, é a direita que está nas ruas. Não é MST, não é CUT, não é UNE, nenhuma dessas forças que eram organizadas até o início do governo do PT, porque a partir do governo do PT elas passaram por um processo de cooptação social, então aquela tríade que era MST, UNE e sindicatos não conseguem mais organizar a comunidade e o povo, porque o governo do PT não necessariamente gerou uma massa de trabalhadores, gerou uma massa de consumidores, não houve valorização social do trabalho na dimensão que o Brasil deveria dar, e não porque a gente sonha e que a gente é socialista, não, porque basta olhar para o nosso passado. O passado recente nosso, né, de Getúlio Vargas, por exemplo, conseguiu dar uma vazão às demandas trabalhistas, à organização sindical, muito maior do que essa agora dos ciclos do governo progressista. Então, nós perdemos as ruas, nós perdemos nas panelas, nós perdemos na forma de fazer, perdemos nas redes sociais, no WhatsApp. Então, nós estamos perdendo. E se nós estamos perdendo, isso impõe para a gente um mínimo de humildade, de dizer, opa, vamos analisar onde é que a gente está errando e onde é que a gente está acertando. Para que a gente não venha no afã que muitas vezes o militante da esquerda, e não sem nenhum demérito a São Paulo, tá? Mas eu sou bem barrista mesmo, mas da esquerda paulistana, de que agora a manifestação, temos que ir para a rua, aqueles que têm, desculpa aí a expressão, feitiço em fazer protesto, né? Vamos fazer um protesto, eu quero fazer um protesto, porque isso muitas vezes é uma alimentação do ego individual do que uma efetiva para uma estratégia política. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós perdemos essas formas de atuação, de manifestação. A gente perdeu, a gente disse ele não e teve ele sim. Nós dissemos que não ia ter reforma trabalhista, teve reforma trabalhista. Nós dissemos que não ia ter reforma da Previdência e teve reforma da Previdência, um pouco mais atrasada do que a agenda queria impor em razão dos interesses corporativos de algumas categorias de trabalhadores e do sindicalismo público, e de algumas bases de deputados e parlamentares que têm um alicerce, eu falo aqui do Nordeste, um alicerce com os agricultores, o trabalho rural. Não aconteceu. Dissemos que não ia ter impeachment e teve impeachment. Então, nós perdemos a narrativa. Em 2013, aí eu faço uma ressalva, porque eu participei ativamente de 2013. Né? Eu construí 2013. 2013 surge de uma revolta justa em relação ao transporte, e eu também não... Do mesmo jeito, não endeuso 2013, e Harvey, vários pensadores pensaram logo e tentaram endeusar 2013 no Brasil, tentando fazer uma conexão do que aconteceu no Brasil. Como forma foi, mas com conteúdo não. As manifestações do Brasil em 2013 não tinham um caráter antissistêmico que os acampamentos de Wall Street, por exemplo, tiveram, onde tinha um claro sistema financeiro nos Estados Unidos, ao sistema hipotecário norte-americano. Havia uma quebra, uma crise cíclica do capital e no centro do capital. Tanto é que o Estado teve que socorrer. Mas aquela organização lá, por exemplo, apesar da saída do Sanders, tinha uma capilaridade de uma organização política que pensaria um projeto no centro do capital para vigorar um projeto antissistêmico é muito mais difícil do que na periferia do capital. É evidente para qualquer analista do fenômeno da luta de classes, né, da luta do trabalho. Então, nós perdemos em 2013, mas existia inicialmente uma bandeira evidente do transporte público, do passe livre, da mobilidade urbana. Em 2014, todos os governantes, todos os candidatos colocaram a bandeira do passe livre do transporte como centrais nos seus programas de governo. Só que nós, ali, enquanto centro-esquerda, ao invés de deixarmos a batata quente, evidentemente São Paulo é o centro do país, ao invés de deixar a batata quente para o PSDB, não. O Haddad, junto com o PT, age de forma truculenta e também autoritária em diálogo com o setor, por exemplo, do movimento Passe Livre, que tinha uma pauta justa. Né? Eu quero esclarecer aqui para toda a nossa audiência que em São Paulo o transporte rodoviário é municipal e o transporte metroviário é estadual. Então havia dois tipos de tarifa e dois sujeitos, PSDB e PT, ali. E eles agiram na mesma cartilha de repressão aos movimentos. Não tiveram diálogo
fazer a construção política da pauta, de avançar. Não, criaram um monstro. Então, quando Ciro, por exemplo, e eu reproduzo esse argumento, dizem que o PT, junto com os segmentos mais à direita, criaram em determinado momento o bolsonarismo, pelo que ele é hoje, é em razão de que a resposta que a principal cidade do país deu para o início das manifestações populares que aconteceram em São Paulo foi de repressão. Foi de repressão. Ah, então isso aí é a esquerda? Sim, então, se isso aí é a esquerda, tanto é como Haddad foi achincalhado na eleição. Achincalhado. O cara governando a principal cidade do país e foi achincalhado. E olha que na mobilidade urbana ele fez uma série de projetos para ciclovia, ciclofaixa, mas o povão o imaginário das pessoas foi de repressão. Foi de repressão naquele momento. Então, Pedro, o PT é culpado nesse embrião dessas forças que se organizaram e coesionaram em torno do bolsonarismo. Aqui em Pernambuco, nós conseguimos dar vazão a isso, por exemplo. Não demos espaço, eu lidava, fomos 5, 6 meses aqui de manifestações, eu lidava diretamente com blocos de direita e esquerda, aqueles partidos radicais que queriam, vamos fazer aquilo, vamos fazer enfrentamento, e bastava o primeiro gás lacrimogêneo que corria tudo, porque todo mundo é machão e revolucionário aqui na rede social. Mas sem organização, organização política, sem nenhum tipo de conhecimento armamentista, organizado, político e tal, não existe. A contra-violência ela é justa, mas se ela for espontânea, ela cai no erro, e se ela não tiver inteligência e um projeto estruturado, ela cai no erro também. Então, nós aqui em Recife, por exemplo, conseguimos dar vazão a isso. Conseguimos vários avanços na pauta de transporte, criamos um movimento que tem muita densidade e força aqui na região metropolitana, mas a gente sabe que não é o centro do país, né? É algo que foi muito mais regionalizado. E naquele momento, em 2013, PT e Consulta Popular, quando perceberam, e o PCdoB, quando perceberam que as manifestações não respingavam apenas no PSD de São Paulo, mas respingavam também na presidenta Dilma, que já dava mal das pernas, aí foi que eles largaram mão das ruas mesmo e a gente abriu mão das ruas na política e no número, na expressividade, na expressão de organização. Então, e Dilma, qual foi a resposta de Dilma? Eu lembro como se fosse hoje, setores do PT queriam fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Vê só se a gente tivesse tido uma Assembleia Nacional Constituinte naquele momento. Então, assim, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque as manifestações naquele momento que tiverem em alguns locais algum mínimo de organização, por outro lado, agora, e a gente precisa fazer um cenário mundial, nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele é fincado, ele é formado em bases racistas. A exemplo do Brasil, diferentemente do Brasil, lá o movimento negro é além do movimento. Existe uma comunidade negra que tem uma identificação racial, um senso coletivo de proteção, de organização política e de muita consciência. Você fala com qualquer negro norte-americano, ele sabe falar sobre política, sobre os principais pontos que afligem a vida dele, do mais pobre ao cara mais rico que está aí querendo disputar no mercado. Ele sabe colocar os pontos dos privilégios e das dificuldades do que é ser negro norte-americano. Porque existe uma comunidade. E não é de agora. A manifestação que queimou a delegacia é a primeira. Existe uma violência estrutural, policial, como tal no Brasil, mas a diferença lá é que a comunidade negra é organizada e tem um projeto político muito bem desenhado de enfrentamento ao apartheid. E lá nos Estados Unidos já aconteceram vários outros protestos, tais quais como esse que aconteceu. E eu não estou relativizando, sou negro, sou militante negro, mas a gente precisa identificar um fato. Nos Estados Unidos há uma coesão, há uma inteligência. No Brasil, e aí eu tenho propriedade para falar, porque eu sou ligado às torcidas organizadas, sempre estive junto às torcidas organizadas, enquanto jovem atuava na torcida organizada e agora advogado a gente tem um trabalho de construção política com as torcidas. As torcidas organizadas têm uma organização. Ela já tem uma organização e tem as suas próprias conformações. Então, existe uma coesão, beleza. Agora, não existe uma estruturação dessas revoltas ou dessa contra-violência que gere uma pauta identificada. Então, você pode tem pessoas aqui na torcida organizada, nós somos contra o fascismo, um absurdo o racismo, porque também tem se revelado de forma mais autoritária no futebol, no esporte também.
são contra. Mas se você quiser juntar essa mesma pessoas, por exemplo, para derrubar o governo Bolsonaro, não se junta. Então, porque a heterogeneidade na conformação de torcidas organizadas é legítimo, e isso é isso que a minha ressalva quanto a alguns pontos que até Gabriel tinha colocado, é que nós não podemos nos afastar do justo e legítimo noção e interesse de ser contra o fascismo. Isso é uma coisa. Não podemos nos afastar disso. É legítimo que tenha, é legítimo que uma juventude que não se vê representada, e aí fazemos minha culpa, nas estruturas partidárias, nas estruturas tradicionais de esquerda, é legítimo que essas pessoas tenham o fascismo como um projeto de poder ideológico, cultural, porque é cultural dentro das estruturas da democracia brasileira, que mata a população negra, e a gente precisa fazer mais um parênteses, a população carcerária negra nos governos do PT foi onde mais aumentou. No governo progressista, então, muitas vezes a gente vê um autoritarismo, mas eu não entendo porque aquela camada ali mais pobre, ela tem rejeição ao PT, porque do mesmo jeito que ela conseguiu entrar no Bolsa Família, o filho da dona de casa foi preso por um papelote de droga, de maconha, pequeno, entendeu? Então, assim, a população carcerária negra aumentou nos governos do PT. Então, eu faço uma avaliação de que nós não podemos ir contra o sentimento legítimo dessas pessoas, e nós também não podemos ser autoritários. Nós temos a visão. Eu partilho e compartilho das mesmas visões de Dudu e de Gabriel. Fazer manifestação agora é nos jogar e nos igualar à direita que faz que faz essas manifestações, é nos humilhar no sentido de dizer, olha, eles não eram a favor do isolamento e agora estão aí na rua, ou seja, cada vez mais a moral, que é uma dimensão da política. E, engraçado o PT esquecer da moral como dimensão política, né? O PT que sempre trabalhou a moralidade como dimensão política, o PT esquecer essa dimensão da moralidade, mas acho que não devemos criminalizar, porque existe uma força, sobretudo dessas torcidas organizadas, que tem uma rixa própria contra os playboys, contra os arianos, que é decorrência do esporte, mas é decorrência da sociedade, e nós precisamos olhar com cautela. Não incentivar enquanto dirigente partidário, mas compreender. Por exemplo, Felipe, para encerrar o raciocínio de algo que eu não posso deixar de mencionar, porque se fosse no centro do país, no centro de São Paulo, Rio de Janeiro, e nós no Nordeste muitas vezes somos subpautas, né, das discussões, aqui um jovem, Miguel, filho da empregada doméstica negra da periferia do Recife, teve que ir trabalhar com a mãe dele. Estamos em lockdown em Recife, acabou segunda-feira. Nós estávamos em lockdown. E num prédio de luxo, aqui na cidade de Recife, que macula a imagem do meu querido Recife antigo, Recife como capital do Nordeste, como nação, né? Um prédio de luxo, a empregada é obrigada a descer com os cachorros, e a mulher branca, rica, classe alta, ao invés de cuidar do filho da empregada, que tinha que estar lá na casa, no trabalho, porque a mãe não tinha creche para deixar, o menino pega o elevador sozinho, essa mulher deixa, ele cai do 9º andar e falece. Veja, isso não é o fato, e muita gente tem falado, não é o fato dela ser negra por si só. O racismo estrutural está no fato de que nós ainda temos o emprego doméstico como herança da escravidão. Nós temos aí o recorte, e aí aí o papel econômico que a gente precisa dar para os debates de gênero e de raça. Nós temos uma mulher que está precisando trabalhar aquele trabalho. E não tem onde deixar o filho. E ela tem que levar o filho para o local de trabalho, onde tem lá a patroa não cuida. Talvez se fosse o cachorro da patroa, a patroa não ia um menino de 5, 6 anos pegar o elevador sozinho para andar no prédio de luxo em Recife. Veja, isso gerou aqui, meus caros, uma comoção e uma revolta muito da comunidade, Miguel e da comunidade da mãe dele e da família dele. E eles vão fazer um protesto amanhã. E eu posso arrogantemente dizer que não é legítimo? Não vamos fazer protesto. Não vamos fazer protesto? Não posso. A gente tem que ter a compreensão que é legítima essa manifestação. Agora, em relação às manifestações antifascistas, talvez as torcidas organizadas, por falta dessa inteligência estrutural nacional, fizeram a repressão a um titico, porque as manifestações de apoio ao governo vinham cada vez mais sendo diminutas, mas o segmento ali mais fascistoide é o que acaba aparecendo mais. As torcidas fizeram
E isso pode gerar, se tiver mais manifestação antifascista, se não tiver organização e a contra-violência não for organizada, nem tiver direção, isso pode um coesionamento das forças bolsonaristas que estavam se dissipando, estava perdendo apoio, porque o Bolsonaro se alimenta e se retroalimenta desse discurso fácil e de narrativas, entende? Então, no meu entender, não é o momento para que a gente vá para as ruas, não é o momento. Esse momento vai chegar e a gente precisa estar muito bem coesionado e organizado. Isso aí, Pedrão. Fechou bem isso aí, essa parte importante da questão das manifestações. Eu acredito que o que vocês trouxeram é de fato o momento que a gente está vivendo, né? As manifestações são, na lógica democrática, talvez o ápice após as eleições, né? Que é o direito ao voto, mas as manifestações são um grande ato, um grande momento de aflorar esse papel democrático de discussão e de trazer o debate à tona dentro da sociedade. Acho que ela tem esse papel que é fundamental, muito importante dentro de qualquer democracia, que as manifestações sejam feitas e sejam autorizadas e que elas não sejam consideradas terrorismo, que é o que o governo Bolsonaro vai fazer. Nós certamente daremos o discurso a essa retórica do governo completamente maluco de que a esquerda está indo para a rua, né, e que não pode, no momento em que a própria esquerda defende o lockdown, ir para a rua pedir manifestação, que isso é um contrassenso. Então vai todo mundo parar de incomodar e vão trabalhar. Esse vai ser o discurso. A gente tem que entender que isso vai acontecer. O grande problema é que eu acho que não é as manifestações em si o grande problema, porque elas, de forma atravessada, elas têm um objetivo de fundo, que é contra o fascismo, contra esse modelo que está posto no Brasil, do ponto de vista econômico e social também, político, de um caráter completo e amplo. Porém, nós estamos vivendo um momento que não nos permite isso de forma sanitária, né? Nós temos uma crise sanitária, o país, uma curva ascendente de mortes e de contágio, e isso simplesmente passa a ser um discurso anticientífico, antilógico, né? Porque a lógica que nós viemos defendendo até agora é do lockdown, é de pessoal, isolamento social, todo mundo fica em casa, não é o momento de ir para a rua. Só que daí, porque existe um desgosto do governo, que realmente é muito ruim, a gente acaba mudando o discurso. Eu entendo quando tu traz, Pedro, a lógica de que nós devemos autorizar, achar justo que em um ou outro momento as pessoas se manifestem. Eu acho que isso as pessoas têm esse direito. A democracia vai dar e as liberdades individuais têm que ser mantidas. Tem que ser dado o direito de se manifestar. O porém que eu coloco é que nós, enquanto instituição, enquanto partido político, enquanto proposta de movimento, ela não deve seguir esse caminho. Acho que nós, enquanto lideranças desses movimentos que compõem uma rede de apoio a um projeto que nós vimos para o Brasil, não devemos apoiar esse tipo de ação, porque ela contraria o que a gente defende. Entendeu? Não posso eu sentar na mesa e dizer, gente, o isolamento social é a melhor tarefa, e um minuto depois eu dizer assim, não, mas vale a pena, porque daí o Bolsonaro cai, a gente resolve o problema, e aí isso não pode. Nós não podemos cair no discurso fácil. O discurso fácil é o nosso. Contradição, me permita só uma parte, só um elemento. Que agora eu tô ouvindo o Meriel. Termina lá. Só me permito. Tu tá ouvindo? Tô ouvindo. Acho que só me permita uma. A única questão também que é importante colocar é que as ruas também estão em disputa. Observe, aqui na minha cidade, em Recife, nós tivemos lockdown. Mas esse lockdown foi só cumprido na maior parte da cidade, nas nobres. Então, as classes populares já não estavam cumprindo o lockdown, já não estavam fazendo isolamento social pelas questões de sobrevivência mesmo, de subsistência, do bico que tem que fazer por esse governo criminoso que está levando o nosso país e as pessoas mais pobres a terem de casa, estão ali consideradas nos serviços essenciais para a classe média, como porteiro, como babá, como empregado, trabalhando nos postos de gasolina, trabalhando nos supermercados. Então, a minha única coisa é o seguinte, as pessoas que estão indo para a rua nas manifestações antifascistas, não as infiltradas, como o Dudu bem colocou, e eu vivi pessoas infiltradas aqui no nosso movimento, que fizeram coisas terríveis no nosso movimento, então sei como a gente enfrentou esse pessoal aqui, pessoas
se a gente também está ali com uma alternativa política, a gente perde para o espontaneísmo, entendeu? Então, o nosso papel também, como direção política, é ter a noção exata que nós estamos vivendo, mas sabendo que se a gente não disputar a narrativa das ruas, a gente vai perder de novo uma geração ou um grupo de pessoas que está justamente indignando. Entende? Então, a alva é de ter um equilíbrio esse discurso. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem estou dizendo a você que você está sendo assim. É só porque eu tenho visto algumas pessoas colocando de uma forma, às vezes, arrogante. Não é para ir para a rua, não pode ir para a rua. E eu acho que se a gente passou o tempo todo da história dizendo que ir para a rua era importante, era democrático, eu compreendo o momento de saúde, mas para muita gente esse momento de saúde não chegou. Do isolamento e do lockdown. Não, eu compreendo a tua colocação, Pedro, e eu acho ela válida no sentido de que o espaço democrático e a liberdade democrática ela tem que ser mantida. Eu posso ou não concordar com a ação daquele indivíduo ou de outro indivíduo, completamente concordo, acho que tu tem traz esse cenário. Porém, eu vejo, nos vejo enquanto movimento político, de fato, quanto construção de uma base política, e eu entendo que as ruas estão em jogo, eu concordo contigo que elas estão. Porém, contudo, entretanto, todavia, né, as ruas, hoje, elas têm que ficar num segundo plano, porque o primeiro plano ele é sanitário. O primeiro, esse nós não temos, porque esse não tem como voltar atrás. Toda a vida que a gente perde, a gente perdeu, já era. Eu não tenho como recuperar ela, eu não tenho como lutar por ela de novo, porque ela foi. Aí é jogo perdido. Entendeu? E aí o que eu acho é que, individualmente, se a pessoa se sente no dever de ir para uma manifestação e dizer eu acho que essa agenda é importante para mim, tudo bem, eu não vou negar que ela faz. Porém, nós, enquanto movimento político, enquanto estrutura política, que pretende um projeto de coesão nacional, que eu concordo com o Dudu, quando diz que tem que ter convergência, a gente também tem que entender que a história ela não é uma foto, ela é um filme, ela continua andando. Então, o grande problema é que a foto de hoje vai nos dizer, nós temos que ir para a rua para derrubar esse governo a qualquer custo. Mas a história vai cobrar o preço de nós. A história vai cobrar o preço se nós formos para a rua e nós passarmos de 100 mil para 250 mil mortos. A história vai cobrar. E vai dizer que nós, no nosso momento, deveríamos ter garantido as vidas e a disputa democrática dentro do que era o certo, e não simplesmente ir para uma escala de golpe às avessas na luta de qualquer maneira derrubar o governo. Acho que não é assim. Acho que nós vamos vencer a batalha contra o governo, porque o governo Bolsonaro é um governo que já era. Não existe mais governo. Existe uma estrutura que vem trabalhando incessantemente para se sustentar no poder. Mas o governo em si, a força motriz que leva o governo a governar o país com direções políticas, esse acabou. Esse não tem mais diálogo. O que ele está fazendo é articular dentro do Congresso, espaço A, B, C, para se sustentar dentro da estrutura de poder, pelo menos até 22. Então, eu acho que, partindo do processo de construção efetiva de política, da grande política, da narrativa do momento histórico que nós estamos vivendo, que é de uma crise sanitária, de uma crise econômica, e também a crise política que vem piorando as demais, acho que o nosso grande debate tem que ser a questão sanitária, salvar vidas e garantir que as políticas de salvação da economia sejam efetivamente implantadas. Acho que essa é a grande luta que nós temos que ir para a rua. Não ir para a rua, mas ir para o enfrentamento, como nós estamos fazendo aqui agora. Pessoas estão nos assistindo, conversando com as pessoas de forma virtual. Acho que esse é o grande caminho que nós temos que ter hoje. É continuar dialogando com as pessoas para que entendam que as medidas econômicas têm que salvar a economia, para que a economia se sustente, para que a gente possa evitar mortes e salvar também a sociedade desse caminho. Fala, Dudu. Permite uma parte, só porque assim, eu volto àquela questão da reflexão, do convite à reflexão dos nossos companheiros. Vamos lá. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo, eu já disse, né, for polarização, deu certo. Nosso objetivo for convergência, coesão e formação de movimento de massas, né, deu muito errado. E aí,
aqui eu quero que vocês vejam. O meu objetivo, pessoal, eu falo por mim, é entender o jogo político e participar dele, porque acredito nele como meio para levar uma ideia ou outra até o poder. Tá? Então, eu aceito as regras do jogo político. Vamos lá. O primeiro dia, desde o início da pandemia, em que os meios de comunicação não bateram no presidente, foi justamente nesses dias agora de protestos da esquerda, né, com a questão de Curitiba aqui com a bandeira nacional, que já se consolidou o gol bolsonarista, né, que nós demos de presente para eles, se consolidou no dia seguinte com as pessoas indo às ruas fazer o oposto. E eu já fiz esse raciocínio aqui. Mas é o primeiro dia que o presidente não é massacrado. A gente estava vendo o quê? A escalada autoritária solitária, né? E todo dia um problema novo, uma confusão nova, e a sociedade brasileira se incomodando. Todo dia aumentando o sentimento de indignação contra o presidente, contra o governo. Ou seja, gerando, né, uma linha de pensamento anti-governo, ante essas práticas que o governo vem adotando. E aí nós vamos lá e caímos na tentação, e agora o bolsonarismo já lança uma cortina de fumaça por cima disso tudo, né, e volta a se reconstituir pouco a pouco, e vai apostar com tudo nisso. Então, é um erro, assim, que eu volto a dizer, eu compreendo as razões, né, que motivaram as pessoas a ir para a rua. São muito legítimas, são todas elas muito legítimas. Agora, vamos parar para pensar do ponto de vista estratégico da política. Isso nos ajudou? Não, isso nos prejudicou muito. Então, a gente precisa pensar o que a gente quer, né? Não, exatamente, Dudu, eu concordo. Acho que, assim, o momento histórico, a gente tem que pensar que o momento histórico nos cobra responsabilidade, porque os outros movimentos, tanto da esquerda, da antiga esquerda, quanto a direita, eles abandonaram a responsabilidade da história. Eles simplesmente estão se colocando à frente de qualquer interesse nacional, interesse das pessoas e da vida das pessoas. Simplesmente isso já aconteceu e cabe a nós, né, que a história construiu, que nós construímos nesse país, mantermos a nossa responsabilidade, como já fizemos em outras oportunidades. O Ciro vem trazendo isso, o Ciro inclusive comentou de que quando foi convocada agora as manifestações, o Ciro já colocou, né, como grande líder nosso, acho que não é o momento por uma questão sanitária, porque defendemos o isolamento social. E eu concordo com ele, até me surpreenderia se ele não defendesse essa bandeira, porque seria, né, ante tudo que a gente acredita, principalmente na ciência. Dudu, Pedrão, tendo essa ideia, para a gente finalizar aqui a nossa live, que já está com mais de 1h30, pessoal, nós já falamos bastante, eu quero só que vocês, né, fechem com chave de ouro, um encerramentinho para vocês aí, para que a gente possa complementar aí as considerações finais de vocês, para a gente possa complementar essa live aí. Vamos começar com o Pedro. Pedro, suas considerações finais aí para a gente encaminhar a nossa live. Felipe, Dudu e Gabriel, para mim foi muito bom participar desse debate. É importante que nós aqui do Nordeste tenhamos cada vez mais espaço nessas discussões nacionais. É importante essa rede Ciro que consolidando junto com esses nomes nacionais que têm as suas lideranças. Quero também, inclusive, deixar que aqui nós trabalhamos, ainda retomando um pouco desse ponto, nós trabalhamos para que as torcidas declarassem publicamente que não iriam para as manifestações. Nós fizemos esse trabalho justamente para, inclusive, porque elas são dupla criminalização. Sofreriam agora, sofreriam o que já sofrem historicamente, né? Porque o liberal tem horror, o pavor, a organização coletiva popular, né? Então, nós trabalhamos nesse sentido. A entrevista de Ciro ao Jornal da Bahia foi muito cirúrgica no sentido de que reconhece a legitimidade dessas bandeiras. Nós não podemos cair no erro de criminalizá-las ou de gastar o nosso papel, que é de ser organização da sociedade, mas é preferível, ele até falava, como avô, como pai, tal, eu preferia que não fosse. E se fossem, tomem cuidado, procurem fazer as medidas de higienização e sanitarismo necessárias, de prevenção.
né? Então, eu acho que nós temos um desafio para esse momento, que é superar a crise econômica e essa crise sanitária de contornos não imagináveis para o Brasil, sobretudo diante desse governo que a gente está vivenciando. Acho que nós precisamos ter um olhar clínico e estratégico sobre alguns setores específicos da sociedade, tem uma incidência mais forte, né? Não dá para, por exemplo, o Lula fazer as coalizões que ele e depois ser puritano em algumas questões que nós vamos ter que fazer um coesionamento republicano ou democrático para superar o Bolsonaro. Nós não temos força política para sozinhos derrubar. É importante a narrativa dos some 70, some 70, some 70, mas a gente sabe que o impeachment, que está na ordem do dia, para além da condição sine qua non, que é salvar vidas, ele não acontece apenas com as ditas progressistas, sobretudo com um PT que, por baixo do pano, parece querer trabalhar para que ele continue. Entrou tardiamente na discussão do impeachment, constrangido pelo PSOL, ali sua base mais revolucionária, agitativa, que gosta de uma ruptura institucional, de levantar esse desejo de ruptura. Então, o PT vem tardiamente, quer se descolar e não me parece que quer botar tanto fogo nessa discussão, entenda metaforicamente, nessa discussão do impeachment, né? Então, nós acho que temos que defender essa bandeira, tratar de salvar vidas. Tenho visto muitos governadores e prefeitos, pela pressão do setor econômico, porque o governo federal não tem garantido dinheiro suficiente para os estados e municípios trabalharem na política de reabertura, estão ali sufocados aqui no Recife, mesmo a gente não tendo estabilizado a curva, nós saímos do lockdown segunda-feira. Né? O coronavírus tem se avançado para o interior do estado, não está totalmente controlado em Recife. Então, mesmo num governo tido como progressista, aqui nós tivemos esse afrouxamento. Eu já vi o Dino também avisando que ia ter afrouxamento. Então, é algo que está muito ainda da firmeza, inclusive dos nossos representantes do campo da centro-esquerda. Mas agradeço a oportunidade, temos um desafio grande e momentos como esse são importantes. Eu estou à inteira disposição. Já, quando esse momento passar, eu tenho certeza, já espero os companheiros e Gabriel para visitarem aqui a nossa Recife, que é a capital do Nordeste, e Pernambuco, que é esse povo de bravos guerreiros. Um forte abraço, saudações trabalhistas para todo mundo. Obrigadão, Pedro. Dudu, tuas considerações finais aí. Bom, Felipe, obrigado. Antes de mais nada, tenho que agradecer a oportunidade de estar num debate de tanto alto nível, né, onde a gente pode falar de temas aí que são muito importantes para a vida nacional, né, e eu me sinto muito bem, eu falando aqui de Curitiba, do Paraná, mas conversando também com o Gabriel Cassiano, com você, Felipe, que é de um estado aí tão importante, né, para a nossa história do Brasil, terra de Leonel Brizola, de João Goulart, terra de Getúlio Vargas, né, ao mesmo tempo, Pedro, aí é um prazer enorme falar com um representante aí do estado de Pernambuco, de Dom Helder Câmara, né, de Miguel Arraes, aí, que inspiram tanto as nossas lutas. Então, sempre um prazer enorme poder falar com vocês aqui e discutir o nosso Brasil. Quero agradecer a oportunidade, agradecer, né, todo o desenrolar dos pensamentos que tivemos aqui. Entendo que quem nos ouviu hoje, quem participou, assistiu da live, pode talvez se fazer algumas perguntas que orientem o seu próprio pensamento. Eu acho que é esse o exercício que nós devemos fazer, né? Ajudar o nosso povo a pensar com a sua própria cabeça, deixar para lá certas referências pessoais que, né, a gente fala tanto do culto à personalidade, né, que pessoas são falhas, e a gente tem que fazer as pessoas pensarem por si só, como agir, né, pelo que militar. Então, é muito, muito feliz para mim, é muito gratificante ter essa oportunidade aqui toda de falar com vocês. Muito obrigado e espero que a gente possa fazer mais vezes isso e continuar aí nessa missão trabalhista, desenvolvimentista, né, e que, acima de tudo, acredita e sempre vai acreditar num Brasil nação, num Brasil desenvolvido, país do futuro. É isso que todos nós queremos e podemos fazer. Obrigado, Dudu, pelas tuas considerações finais aí. Foi um prazerzão ter estado essa noite com vocês.
Dizer o seguinte, dizer para todo mundo que essa aqui é a turma boa do Ciro, que cabe a nós mantermos o Plano Nacional de Desenvolvimento e lutar com ele na nossa cidade, que vai caber a nós um papel muito importante de defender essa bandeira nas nossas cidades, na nossa luta do cotidiano, que vai ser muito importante. Não esquecer que nossas prioridades são emprego, educação, né, a luta pelo desenvolvimento social das pessoas, inclusive nas nossas cidades. E nós vamos ter que cumprir esse papel e mandar aqui, para encerrar a nossa live, um aviso para o Bolsonaro. Bolsonaro, tu e a tua turma, quando o Ciro diz que vai lutar, ele não está sozinho. Nós estamos juntos. Aqui é a turma boa do Ciro. Nós vamos para a guerra junto. Tá bom? Grande abraço, galera. Vamos tocar a ficha, tá bom? Grande abraço. Obrigado, gente. Boa noite.